piloto. Sequência de pouso. Entendido, comandante. Divirtam-se lá embaixo. Soldados clones pilotos, mais conhecidos como pilotos clones, formaram uma das classes mais importantes para o grande exército da República durante a guerra. Muitos deles foram soldados que apresentaram reflexos, interesses e sabedoria espacial acima do comum se comparado aos outros clones. Detectados precocemente, foram levados para o treinamento de pilotagem. Embora o nome piloto esteja ligado à nave, os clones pilotos foram treinados para pilotar todos os tipos de naves da República, incluindo as naves Jedi, com exceção dos caças pessoais, e também de todos os tanques e veículos menores, como os AT-RT e os Speeders, presentes em absolutamente todas as batalhas da guerra, desde a primeira até a última, uma vez que era necessário levar as tropas até lá. Além da República, eles foram integrados ao Exército Imperial, utilizando ainda a armadura de clone piloto padrão, e foram os últimos a serem substituídos no Exército devido às suas experiências de pilotagem. Hoje, vamos falar sobre esses importantíssimos soldados para a República e para o Império, os soldados clones pilotos. Assim como os outros tipos de soldados clones, os pilotos não eram apenas pilotos. Eles também eram capazes de subir de patentes militares. Um exemplo foi Oddball, que era um comandante, ou Jag, que era um piloto-capitão. Eles também podiam ser tenentes ou sargentos. No início da guerra, os soldados que dispunham de patente alta contavam com uma pintura de cor específica na armadura. Enquanto a cor amarela representava os comandantes, a pintura amarela dos pilotos apenas representava a sua classe. Com o passar da guerra, eles foram autorizados a personalizar seus capacetes, mas não exatamente com a cor de seus respectivos batalhões. Apesar de terem sido treinados para pilotar tanto naves quanto veículos, esses soldados geralmente se separavam, e era raro ver, por exemplo, um piloto de nave pilotando um tanque, ou vice-versa. Mas quem foi que teve essa ideia brilhante, hein? Apesar de muitos deles terem apresentado reflexos aprimorados no treinamento, a maioria na verdade foi escolhida para integrar as fileiras como um complemento, além daqueles que se voluntariaram. Conforme a guerra avançava, novas naves e tanques eram adicionados aos arsenais da República. Eles se organizavam em partes para retornar a caminho para treinar nessas novas máquinas, e depois retornavam ao campo de batalha. Enquanto a maioria era treinada para pilotar todo o arsenal da República, havia sim soldados que foram treinados para se especializar em naves ou veículos específicos. Naturalmente treinados em caminho, já entraram no conflito em Geonosis, sendo os responsáveis por operar todas as naves da frota da República, os cruzadores Acclamators e as LAATs. Inicialmente invadindo Geonosis e se dividindo, uma parte levou as naves de assalto para a arena para resgatar os Jedi, enquanto o resto comandando as LAATs, LAAT-6 em posse de AT-TS e SPHATs para atacar a linha de frente do exército de droids separatistas. Desde então, pilotando todo o arsenal da República em todas as batalhas acontecidas na guerra e mais. Alguns participaram dos conflitos, além de transportar os soldados até lá. A partir dos caças V-19 Torrent, os primeiros caças da Marinha, as naves da República foram evoluindo para os bombardeiros I-Wings, caças ARC-170, Z-95 e no fim da guerra passaram a fazer amplo uso dos caças Alpha 3 Nimbus, mais conhecidos como V-Wings. As famosas canhoneiras LAATs não tiveram muitas atualizações ao longo da guerra devido à sua incrível versatilidade nos diferentes tipos de terrenos, se limitando às LAATs padrões, LAAT-I e LAAT-C. Outros transportes que passaram a utilizar com frequência foram os ônibus de ataque classe Nu, que complementaram a frota das LAATs. Entre os transportes, mais comumente estavam comandando os AT-ETs em combate, e foram utilizados em larga escala durante a guerra devido à sua capacidade de adaptação. HAVW A6 Juggernauts
também estavam entre os veículos mais utilizados da República em combate logo atrás dos AT-TS. Gigantes e blindados serviram como transporte de tropas e ataques em combate. No fim da guerra e com a ascensão do Império, continuaram a utilizar as mesmas naves e veículos enquanto o novo governo não estabelecia seu próprio arsenal e soldados. Embora se saiba que os clones pilotos foram os últimos clones a serem aposentados, não se sabe exatamente quando isso aconteceu, mas acredita-se que tenham atuado no Império por no máximo 10 anos. Broadside, se a gente se der bem nessa, bebida por minha conta. Maravilha, vou adorar. Ao todo, os clones pilotos utilizaram 3 armaduras diferentes durante a guerra. Inicialmente, sua armadura era uma armadura clone padrão fase 1, mas com capacete reforçado e tubos de oxigênio extra, uma vez que o capacete padrão já fornecia suporte de vida. Após a implantação da armadura fase 2, os pilotos também ganharam sua versão, que embora a armadura fosse igual, o capacete foi totalmente estilizado, com apenas o visor sendo semelhante. No fim da guerra, foi-se adicionado à fase 2 um traje de piloto clone, embora não tenha sido utilizado em larga escala ou substituído a armadura padrão. Esse traje era um macacão de cor cinza claro e detalhes brancos. Com o capacete aberto, ele era capaz de criar um vácuo para que os pilotos pudessem respirar através dos tubos de oxigênio. Os pilotos furtivos contaram com um traje e capacete fechado no início da guerra. É provável que ele tenha sido utilizado de inspiração para o traje da fase 2. Não se sabe muito sobre eles, mas eram pilotos que operavam naves experimentais e furtivas da República, parte do Batalhão de Operações Furtivas. Não se sabe ao certo, mas é provável que esse traje não tenha se mostrado tão eficiente quanto as armaduras, o tornando dispensável, mas não totalmente. Como as armaduras clones evoluíram para as armaduras Stormtroopers, naturalmente, esse traje evoluiu para os trajes dos pilotos e veículos de naves do Império, substituindo os capacetes abertos pelos totalmente fechados. Então, quem gosta dos clones Troopers pilotos? Comenta aí pra gente qual desses pilotos é o seu preferido. E lembrem-se, na descrição desse vídeo tem os links caso você queira assistir mais vídeos sobre clones. Esse vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Atenção, esquadrão, aguenta firme.